E se a justiça fosse uma utopia? O mundo seria um paraíso? Seriam as relações todas amáveis? A equidade uma realidade? Estaria a natureza em equilíbrio? Os direitos todos garantidos? A liberdade acima de tudo? E se a justiça fosse uma utopia? Não estamos aqui para responder, mas para perguntar. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Olá a todos, mais uma vez aqui no Justopia, sejam todos muito bem-vindos, meus caros jus espectadores. Estamos aqui novamente para tratar dos assuntos mais relevantes para a sociedade como um todo, que acrescentam e entretêm a todos também da melhor forma, de forma mais acessível, de forma mais democratizada. Estamos aqui para proporcionar conhecimento, mais do que informação, mas conhecimento, produzir aqui em tempo real, a gama de conhecimentos entre o direito e toda e qualquer área, vivência, perspectiva trazida pelos nossos convidados. E façam bom proveito, estamos aqui mais uma vez para fazer isso, fazer essa dinâmica novamente com vocês. Eu sou o Flávio Pará, esse aqui é o Rafael, advogado, empresário na área jurídica, ele que é um amigo, um grande parceiro, e eu sou publicitário. A gente está trazendo um conteúdo que é formatado em torno do direito, só que não um direito sisudo, um direito que fala sobre as coisas do dia a dia, como eu não sou um especialista, sou publicitário, empreendedor, eu estou aqui como o senso comum ou o senso em comum que faz questionamentos, ou como pessoa que tem alguma dúvida e eu posso representar alguém que está assistindo, e queira, de repente, fazer uma pergunta, e eu sou, de repente, essa pessoa que tem uma dúvida ou da área do direito ou da área da pessoa que traz a questão para cá, e assim a gente faz um formato que traz o direito para o dia a dia, um direito vivo. E hoje a gente traz a Ana Padinha, uma grande amiga, ela trabalha na área de recursos humanos, uma autoridade nesse assunto, e ela pode falar melhor sobre ela e sobre todo o assunto que ela trata. Muito bem-vinda, Ana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, é uma longa história, mas vamos resumir. Eu trabalho há 19 anos, vou fazer 20 anos na área de recursos humanos. Hoje eu sou diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos e tenho atuado em vários segmentos dentro dessa seara aí de recursos humanos. Isso me deixa muito feliz e honrada de fazer parte de uma área que eu tenho muito amor. Muito bem. Então, Ana, agradecendo aqui, também da minha parte a sua presença, que muito nos honra, e já aproveitando, o meu manancial de curiosidades do meu monte, eu acho que eu acumulei ao longo da vida uma série de dúvidas, curiosidades a respeito da tua área, assim, ainda mais depois que eu encaminhei para a advocacia, na prática, realmente a gente vai se deparando com diversas situações e vai descobrindo aí essa diversidade, esse universo dentro dos recursos humanos, muitas vezes a gente acha, que um profissional ele trabalha de um jeito, na verdade ele trabalha com foco, em determinado aspecto. Por exemplo, nem todo contador, ele vai fazer, por exemplo, trabalho bancário, na perspectiva bancária, mas vai entender da parte trabalhista, por exemplo, já, Então, tem uns que trabalham com cálculos, de financiamento, tem outros que trabalham, na perspectiva trabalhista, dos direitos trabalhistas, rescisões, contratações, etc., o que entra no contra-cheque, o dia a dia realmente, de uma empresa. Enfim, claro,
também não se resume, né, recursos humanos, né, não se resume apenas à contabilidade, né, você tem nas admissões, né, e contratações, e até mesmo no dia a dia, você precisa do auxílio de um psicólogo, né, e entre outros profissionais, né, que é o que tu pode, né, que eu gostaria muito que tu explicasse pra gente melhor, né, e a gente tá aqui para aprender, né, para conhecer, né, desvendar isso para, né, junto com o nosso público, né, e linkar, obviamente, linkar com direito, né, que é isso que o Justopia se propõe, né. Então, inicialmente, queria que tu falasses dessa realidade, como é construído um recursos humanos, né, e se é a mesma coisa que um departamento pessoal, se não é, o que diferencia, enfim, aí eu deixo a palavra com você. Faz parte de todo o pacote, né? Essa parte de departamento pessoal, recrutamento de seleção, treinamento e desenvolvimento. A gente tem também a parte de treinamento especificamente. Então, são várias áreas que a gente consegue abranger. Geralmente, uma empresa, ela começa com departamento pessoal, né? Afinal de contas, essa área de departamento pessoal, como você bem pontuou, é a área que vai fazer toda essa classificação aí de cargos, de salários, vai fazer o pagamento, vai fazer a folha de pagamento, vai construir essa parte dos encargos trabalhistas, encargos sociais, enfim. E a partir daí, quando essa empresa ela começa a ganhar uma musculatura, ela começa a implementar outras áreas. Então, uma das áreas assim que é muito comum é a área de recrutamento e seleção, no qual essa área vai buscar candidatos, né, que estejam dentro daquele fit cultural da empresa. A outra área é a seguinte, eu sempre falo desse seguinte contexto. Primeiro, eu tenho uma área que vai buscar os melhores talentos. Agora, eu preciso de uma área que eu preciso reter esses talentos, que é a área de treinamento. E a gente vai treinar, muitas das vezes tecnicamente, e vai desenvolver competências comportamentais. E aí eu consigo reter esses talentos. E a partir daí, ninguém fica só, ninguém fica parado numa carreira. O que a gente precisa também? Da parte de remuneração. A gente precisa de uma área que vai cuidar dos cargos e salários e pacotes de benefício. Hoje, a gente está numa geração, a gente está com uma expectativa de pessoas que se posicionam com relação ao que elas buscam. Então, o que as empresas faziam há 10, 15 anos atrás não funciona mais com essa geração. Então, ela tem que buscar de uma forma muito inovadora esse pacote de benefícios. E a área de remuneração e benefícios, ela está aí para atuar nesse processo. Então, dentro dessa área de recursos humanos, a gente também ainda pode agregar o lado, a gente às vezes tem esse gancho muito forte dentro da área jurídica, um suporte muito grande, que geralmente está atrelado dentro da área jurídica, e a parte também de saúde, segurança e meio ambiente, muitas das vezes algumas empresas também absorvem essa área. Então, recursos humanos está dentro de todas essas expectativas aí de serviços. Excelente. E me fala uma coisa, a gente sabe, né, já tivemos uma conversa anterior, né, e você tem a formação em economia, né, só que uma outra dúvida muito comum, o que diferencia, por exemplo, um contador do economista, assim, na prática, o que o economista geralmente trabalha? É comum um economista entrar para os recursos humanos? E o que te levou ali também aos recursos humanos, ao mundo dos recursos humanos, né, dentro da tua formação? Olha, a primeira coisa é que existe uma briga aí entre contador e economista, né? A base de atuação a gente acaba confrontando com análise contábil, enfim. Mas isso é uma longa história. E aí, dentro dessa perspectiva de contador e economista, a gente tem áreas diferentes. Geralmente, o economista ele vai atuar muito dentro dessa área financeira. E o contador ele acaba buscando uma outra área, que é a área fiscal, enfim. A minha formação, ela teve muito a ver com essa questão mesmo de vocação. Eu gosto de leitura, eu gosto de número, e aí eu fui olhando para aquilo, caramba, gostei disso. E aí, ao longo desse processo, eu estagiei muito e eu comecei a perceber que eu também gostava de outras coisas. Eu gostava de atuar com muitas pessoas, trabalho em equipe, relacionamento. Então, isso, desde cedo, eu fui entendendo que aquilo ali eu me identificava. E naturalmente, assim, eu não fiz uma transição de carreira
de uma forma obrigada. Na verdade, aconteceu naturalmente. Eu não escolhi o RH me escolheu. Então, as coisas aconteceram muito naturalmente, sabe? E quando eu acabei, assim, percebendo que aquilo ali poderia me fazer feliz, foi exatamente quando a minha filha aí fez 8 meses de vida, que eu fui buscar exatamente, depois de quase aí 2 anos nessa área financeira, eu fui buscar aí a minha carreira dentro de recursos humanos, que é onde eu pensei, me identifiquei. E aí, para trabalhar, atuar na área de recursos humanos. É incomum o economista atuar na área de recursos humanos. Eu, particularmente, não conheci ninguém que tivesse essa formação e atuasse dentro dessa área. Mas, assim, ela é muito aberta. Geralmente a gente encontra psicólogo, administrador, as pessoas que são técnicas em gestão de pessoas, mas é incomum achar outras áreas aí. O contador, geralmente, ele inicia na área de departamento pessoal, mas é muito difícil quem gosta de folha gostar de recrutamento e seleção. É muito difícil quem gosta de recrutamento, seleção e treinamento ir para a área de folha. Então, assim, são um divisor de águas de conhecimento. Então, geralmente, essas pessoas elas não se identificam muito com essa gama, né? Com essa diversidade aí de informações. Eu sou generalista. Como eu gosto de número, leitura e pessoas, pronto, deu match. Muito bem. Mas são coisas que se conectam, né? Eles se encaixam, né, muito bem, né? Então você acaba tendo, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Posso estar falando. A gente está falando aqui, trocando, né, as visões. Então, assim, o recrutamento, a seleção, né? Todo esse. São coisas que se somam, tem que haver, né? Porque faz parte de toda a vida da empresa, né? Isso me faz até já me torna uma curiosidade, né, que toma na cabeça, como as empresas, que tipo de empresas podem fazer RH? Tem alguma, vamos dizer, um pressuposto, um momento adequado? Eu sou o MEI, do MEI ao EPP, né, a empresa de pequeno porte, a microempresa, né, o que se a gente fosse recomendar ou se a gente fosse aconselhar alguém, por exemplo, que estivesse nos assistindo, que quer montar, né, quer montar o seu próprio negócio, né, o que tem alguma, vamos dizer, algum momento, alguma circunstância mais apropriada para você realmente criar um RH dentro da sua empresa, do seu negócio? Olha, trabalhar com pessoas é um grande desafio. Independente se você tem RH ou não, você precisa ter esse conceito e essa prática de gerir pessoas. Então, vamos supor que a gente esteja trabalhando com MEI e essa pessoa tem de repente um colaborador. Sim. Ela já precisa trabalhar o processo de desenvolvimento dela para atuar com essa pessoa, porque em algum momento esse negócio vai crescer. Sim. E a partir do momento que ela começa a exercitar processos de gestão com esse único colaborador, pode ter certeza que ela vai desenvolver uma pessoa e ambos irão evoluir nesse processo. E a partir de 3, 5 pessoas também a mesma condição de crescimento, porque já começa a ter maior diversidade, uma equipe, né, talvez multidisciplinar, então ela vai ter diferentes setores que elas vão precisar aí desse acompanhamento, de processos seletivos, então ela já começa a ter processos de consultoria. Agora, 10 colaboradores ou mais, um RH é fundamental. Qual é a grande, né, questão hoje quando a gente fala de uma pequena empresa? Eles investem no departamento pessoal. E a empresa ela vai crescendo de uma forma que se perde, né? Se perde muito aquele time de caramba, eu preciso desenvolver a minha equipe. A minha equipe cresceu, estou com uma filial. E quando a equipe já cresceu e aquela área já inchou, é quando ele vai pensar em fazer isso. E aí o que acontece? O custo vai ser maior, porque ele vai precisar trabalhar, implementar uma política de cargos e salários, ele vai precisar trazer essas pessoas para a cultura de desenvolvimento, porque alguns treinamentos, dependendo da área, precisa ser obrigatório. Então, ele vai precisar ainda reeducar essas pessoas, trazer uma nova cultura, implementar processo. E o que isso ocasiona?
mais dificuldade e resistência. Então, quanto mais ele faz isso no início, mais ele vai conseguir estabelecer o fit cultural que ele quer trazer para dentro do seu negócio. E Ana, dentro desses pilares dos recursos humanos, né, do desenvolvimento pessoal, departamento pessoal, recrutamento e seleção, remuneração, eu sei que você é uma profissional generalista, mas qual assim você mais se identifica desses pilares dos recursos humanos? Eu danço conforme a música. Muito bem. Mas assim, eu acho que o desenvolvimento é uma área assim bem diferenciada. Eu acho que quando a gente trabalha, assim, o que acontece com o desenvolvimento? A folha de pagamento do DP é o que apanha, porque se tiver, né, alguma coisa errada, ou então se o colaborador estiver insatisfeito, ele vai no departamento pessoal reclamar. Recrutamento e seleção, eles geralmente tem aquele atrito, às vezes, com a gestão, de ser cobrado, de entregar pessoas, de ter meta, aquilo ali é bem puxado. E as outras áreas também, elas são bastante nervosas, né? E a área de desenvolvimento, não. Ninguém briga com um profissional que trabalha com desenvolvimento, porque todo mundo quer crescer. Sim. E quando a gente atua nessa área, a gente incorpora melhor ao nosso processo, a gente consegue ter mais apoio, as pessoas conseguem se entregar melhor a esse processo. Então, às vezes não é que goste ou não goste, mas é facilitador a área de desenvolvimento. E eu, particularmente, quanto mais tem esse desafio, quanto mais a gente vê potencial nessas pessoas, mais a gente gosta de trabalhar com esse processo, Sim. sabe? Bacana. Assim, eu lucubrando sobre causas e consequências, né? Eu imagino que quanto mais uma empresa que tem um RH assim, poderoso, forte e profissional, mais trabalho e desenvolvimento pessoal, menos evita coisas do tipo litígios que envolvem remuneração, né? A questão de que geralmente os problemas de caráter do direito, Sim, né? sim. Quando vai para o âmbito trabalhista e vai para realmente a vias de um processo, por causa dessas coisas mais sisudas, da remuneração, benefícios, né? Ou a negligência deles, enfim. E quando as pessoas elas estão envolvidas ali num desenvolvimento, né? E a pessoa, ela, até a gente falou na outro podcast sobre as leis sistêmicas, né? Que a primeira lei sistêmica é o pertencimento, né? Então ela se sente pertencendo, né? Ela se sente ali progredindo dentro de um sistema. E eu acho que o desenvolvimento pessoal ele envolve, né? Envolve a pessoa nas suas ambições, na sua vontade de melhorar, na sua vontade de vencer, né? E evita o distanciamento psíquico, o distanciamento eu não estou vestindo a camisa dessa empresa, entendeu? Porque a pessoa fica, quando ela imagina que ela está se desenvolvendo, ela veste mais a camisa da empresa, ela se sente parte da coisa, né? Assim, não sei se se tem claro. sentido isso. Ah, total, né? Eu até li uma matéria na Forbes que saiu, acho que em janeiro, exatamente sobre isso. Que as pessoas, hoje, elas têm muita necessidade desse engajamento da liderança com elas, para falar sobre carreira, para entender em que pontos elas podem melhorar. E essa pesquisa é muito interessante porque, assim, ela traz que existe um percentual de que algumas pessoas, daqui a 6 meses, essas pessoas elas vão pedir demissão exatamente por essa carência. E assim, tem também um estudo bem legal de que mais de 40% dos jovens, eles têm buscado auxílio no chat GPT do que falar com o seu próprio líder. E traz ainda, para finalizar, né, para concluir o processo, de que se as pessoas tivessem esse acompanhamento de desenvolvimento, elas estariam mais felizes e engajadas. Então a gente vê aí que a gente está falando de uma coisa atual, de que treinar, desenvolver pessoas, é exatamente isso que tu falou. A gente traz essa pessoa para o jogo. A gente faz com que ela se sinta extraordinária. A gente busca metas extraordinárias, né? O tempo Valorização, todo. né? Mas a gente não transforma as pessoas em extraordinárias. E quando a gente faz com que as pessoas se sintam assim, pode ter certeza, elas entregarão resultados extraordinários. Perfeito, perfeito. Então, justamente, né,
isso que o Flávio pontuou, né? Ele até trouxe um tema, né, de um outro episódio nosso, né, que já abordamos o assunto já com a psicologia, né, e é muito bacana, para quem não assistiu, né, também assista, né, o outro episódio, para vocês entenderem o que é, essas linguagens, né, sistema, a gente está falando de direito sistêmico, de repente algum espectador, né, não entenda, né, mas sistemas é justamente, né, as relações sociais, né, então você tem vários, nas relações sociais vocês têm várias relações, né? A relação de parentalidade, filiação, a relação entre empregador e empregado, né? Entre professor e aluno. Então, se a gente for, né, observar, é a melhor maneira da gente, né, entender, né, uma das melhores maneiras da gente entender, na verdade, como funciona a sociedade. E os ecossistemas, né, os nichos e enfim, né, a gente importa um pouco da biologia, né, esses conceitos, né, e também aplica, por que não aplicar na sociologia, né, nós estamos vivendo num meio ambiente, né, é um meio ambiente, né, então não é porque não é uma floresta, numa praia, né, e tudo mais, que a gente também não está no meio ambiente, né. Então, até quando nós estudamos o direito ambiental, a gente vê até o meio ambiente genético, né, que pouca gente fala, mas também é considerado uma categoria de meio ambiente, né. E os recursos humanos, ele trata o ambiente de trabalho, é muito importante, né? Aí a gente já linka direito e até vários direitos, né? Direito trabalhista, direito ambiental o que tem a ver? Então, sim, a gente trabalha a questão, o equilíbrio, né? Então, é isso que tende, né? A forma, como é que a gente propaga a justiça, né? As pessoas, né, pensam que só o direito lida com a justiça, só o direito faz justiça. Não, olha, recursos humanos, todo ambiente saudável, meio ambiente saudável, gente, então faz justiça, porque você está transformando aquele ambiente num ambiente harmônico, né, num ambiente confortável. Ninguém quer trabalhar num ambiente que você não se sinta bem, né? Então você não quer chegar no litígio. E o que é um litígio, por exemplo? Que é onde realmente surgem a maioria né, procura advogado quando já surge o litígio. Mas o que é essa palavra, né? Para a gente simplificar, é muito simples. Né? Qualquer conflito de interesse, né, é causado, qualificado, né, por uma pretensão resistida, né? Então eu acho, né, eu, Rafael, acho que tenho, né, direito a algo, o Flávio discorda, né, porventura discorda, e ele acha que, na verdade, o direito não me assiste, e ele se recusa a sucumbir, né, a ser sujeito aos interesses, né, aos interesses que eu, né, estou me impondo. Então, a partir desse momento, né, isso pode acontecer entre a administração pública e o usuário, entre empregador e empregado, entre o fornecedor e o consumidor, né, tem vários, olha aí, todos esses são sistemas também, né, então são relações sociais. E aí vem, né, no campo mais íntimo, né, nós temos profissionais como psicólogo, no campo de trabalho nós temos os recursos humanos, né, e por que não esses profissionais não podem também, né, proporcionar justiça? Né? Quando você faz um contra-cheque justo, né, um contra-cheque exato, né, apropriado, adequado, com todas as informações adequadas, né, você está promovendo justiça. Né? Então, quando você faz o seu trabalho de maneira correta, né, de maneira realmente apropriada, né, e com qualidade, você está promovendo justiça, porque você proporciona com que o trabalhador, né, tenha resguardado seus direitos, né, que é determinado por lei, e as pessoas que trabalham nos recursos humanos, seja no departamento pessoal ou em qualquer departamento da empresa, quando faz isso, né, ela está garantindo o direito que está na CLT, que está na Constituição, né, desde os direitos sociais ali, né, a partir do artigo 6º da Constituição, artigo 7º, né, já os direitos trabalhistas e demais, né, então ela está promovendo, olha, o salário justo, né, se ela estiver pagando, a empresa estiver pagando adequadamente, né, trabalhei acima do horário, tá, tudo bem, tá pagando as horas extras, a jornada adequadamente, né, isso está sendo traduzido no seu contra-cheque, né, na folha, né, então ótimo, você está promovendo a justiça.
né? Você está promovendo realmente. Então, isso não é algo só do direito, né? Então, isso, quando um psicólogo confere um tratamento também, olha, um médico também, né, um tratamento, né, digno, um tratamento adequado, ele está, né, resguardando o direito à integridade física, no caso do médico, o direito à integridade mental, no caso do psicólogo. Então, você está proporcionando, está concretizando também o direito, né? E isso, né, não tira o trabalho dos advogados de forma nenhuma, né? É muito pelo contrário, né? Então, muito se tem avançado, né, no campo também da advocacia preventiva, né? Então, a gente não quer só trabalhar os advogados, que é para quem acha que advogado só trabalha em poder judiciário, né? Não, vai muito além disso, né? Então, a gente também tem a advocacia consultiva, né? A gente pode trabalhar também em conjunto, por que não, né, com recursos humanos, né? Por que não junto com um psicólogo também, né? Conversar com outras áreas, e que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Exatamente nesse momento, né? E entre outros mais, né? Trazendo esses profissionais para ninguém conflitua com ninguém, muito pelo contrário, a gente tem mais força quando a gente tem essas conversas, né? Então, muito pelo contrário, a gente realmente reforça a justiça, né? Porque um entende o que o outro faz, né? Um sabe até onde o outro pode contribuir com o trabalho do outro também, né? E somar. Então isso é fantástico, né? Que eu acho que precisa, né, ser trazido mais frequentemente à baila, né? Que é o que a gente está procurando fazer. Olha, sabe que é uma coisa assim bem interessante que tu trouxeste nessa fala? É sobre esse apoio jurídico preventivo. Eu já trabalhei em uma empresa em que era bem interessante o nosso trabalho. A gente teve uma redução de contencioso trabalhista gigantesco. Justamente pela base. O que a gente precisa fazer hoje para que a gente não gere esses impactos amanhã? Sim. E isso faz com que fazer com que a gente trabalhasse. Então, assim, qualquer dúvida, porque a gente precisa conhecer a legislação trabalhista, mas a gente não é um operador do direito para poder conhecer tudo. Perfeito. Então, alguns casos pontuais, né, surgiu a dúvida. A gente tinha um advogado para tirar todas essas dúvidas com relação àquela situação que geralmente estava ali impactando. Vai ter uma fiscalização? Foi citado por algum processo, né, que a gente surgiu, enfim. Então, todo esse apoio jurídico, ele é muito importante. Não existe recursos humanos sem um jurídico para nos ajudar. Perfeito. E justamente é isso. Umas coisas também, da mesma forma, né, como você falou do RH para o jurídico, eu te falo também da advocacia para o RH. Quando é que a gente deve, ou melhor dizendo, talvez nem o RH em si, mas por exemplo, também, né? Mas também um contador, quando às vezes a gente se depara com uma limitação da advocacia e precisa de um contador, precisa de um economista também, alguém que entenda dessa parte. Por exemplo, eu não posso assinar um balanço patrimonial. Já teve cliente que me perguntou, por exemplo, se eu fazia balanço. Aí eu falei, meu amigo, não tem. Isso é com contador, né? Às vezes precisava para uma defesa, né? Numa ação trabalhista, né? Então, até mesmo outra dúvida muito comum é se era o advogado, né, que faz os cálculos, né, porque a gente tem que apresentar o cálculo numa reclamação trabalhista, né, que é a ação inicial, né, a petição inicial, né, que nós endereçamos à justiça. Então nós somos obrigados a apresentar os cálculos, né, já nesse primeiro momento, senão tem indeferimento, né, da nossa petição. Então, muitos se perguntam, né, mas é o advogado que faz esse cálculo ou é um contador que faz esse cálculo, né? Então, da minha parte até, né, posso colocar, nem todo advogado faz, né? Isso fica a critério realmente de alguns advogados. Às vezes tem até curso, eu mesmo já fiz, né, de perícia, né, de cálculos, né, trabalhistas e também alguns cursos ali para operar alguns sistemas como o PJ Calc, né? Mas querendo ou não, gente, é importante salientar, né, que ainda assim não me torna, claro, um expert, né, na contabilidade, né, e determinadas situações, né, que eu até gostaria de que tu falasse um pouco, né, que quais são os instrumentos mais utilizados, assim, a questão do balanço, o balancete, o que é isso, né? Então, de comer, o que é? Mas enfim, né?
como é que... Balancete com molho tártaro. Exato. Assim, como é que eles se operam, né? A gente pode eu já tive contato, obviamente, brincadeiras à parte, né? Claro. Mas, assim, para mim, um profissional já da tua área definiria muito melhor, ao meu ver, né? E se tem também outros instrumentos né, que vocês trabalham mais, que até mesmo que de repente tem uma relevância, né, o que tu consideraria, olha, relevante para a empresa por si só, ou mediante um processo, é importante ela ter, porque senão ela pode se prejudicar, né, legalmente e tudo mais, né? Aí eu deixo a palavra. O departamento pessoal ele faz um link muito forte com a contabilidade. Com a chegada do e-social, que na verdade já tem um certo tempo, né? Sim, perfeito. Então a gente precisa fazer esse link forte com a parte contábil, porque assim, um precisa do outro. E a gente tem os prazos. Então, quando a gente finaliza, né, o nosso processo, entrega a folha, faz todo o processo com o e-social, a contabilidade está esperando isso para que ela finalize o processo. E a contabilidade, quando finaliza, repassa para a gente poder fechar todo aquele período ali, né, daquela folha, daquele exercício. Então, a gente precisa ter esse conhecimento dos encargos, precisa fazer esses lançamentos, pagar o FGTS, pagar o INSS, enfim. Então, todo esse processo aí faz com que a gente tenha total domínio, né? O RH precisa ter total domínio quando fecha essa folha de pagamento. E aí, se não tiver esse conhecimento, as coisas não vão rodar. E isso pode gerar multas altíssimas, vocês sabem, né? Sim, sim. A multa é altíssima. Imagina uma multa porque não fez a transmissão, não pagou um FGTS. Sim. E isso pode até gerar uma autuação, né? Perfeito. Então, é algo assim que realmente está dentro da nossa área, que é muito específico. Sim, temos os auditores do trabalho, né? O do Ministério Público do Trabalho, né? Eu já acompanhei algumas situações também que são verificadas, são realmente fiscalizados, né? Existe essa fiscalização realmente, né? E aí fica a dica aí para quem, né, tá desprotegido, que talvez nem saiba que está desprotegido, realmente que existe, em todo sentido, né, essa preocupação, tem que existir essa preocupação cada vez maior, né, sobre a regularidade, né, da sua atividade. Isso é imprescindível e cada vez mais essa fiscalização vem se intensificando com ferramentas tecnológicas. Você citou o e-social, né, importantíssima lembrança, né, da gente falar do e-social, né, é um instrumento, para mim, praticamente revolucionário, né, se é que a gente pode, né, eu chegaria a dizer, né, se é que alguns vão concordar ou não, mas... Desculpa, o que é isso aí? O e-social? Vamos lá falar. Aí É de comer? Talvez mesmo. Mas assim, o e-social, gente, é um programa, né? Não, às vezes, eu não sei, tu pode falar na verdade, a gente acessa pelo site, tem um e-social para pessoas jurídicas, né? E o e-social tem um e-social doméstico também, já que é muito utilizado, né? No âmbito dos empregados domésticos, né? Então... os contadores, claro, têm uma abrangência, uma visão muito maior, né, do que os advogados, mas claro, tem advogados que podem se especializar ou não nessa área, né, pelo menos a título de conhecimento para fins de defesa, né, enfim. Então, você tem essa plataforma que unificou, né, o acesso a diversos órgãos públicos que antes era muito mais trabalhoso, né? Então você tinha que lidar com a Receita Federal, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então são órgãos completamente diferentes, né? A própria Justiça do Trabalho, né? Então como é que todos esses órgãos, né, eles vão fiscalizar? Um depende da informação que o outro tem, né? E também, né, o próprio usuário, o próprio cidadão, né, tem que se desdobrar, fazer 6 vezes, 6 processos, 6 procedimentos para
para regularizar, né, para ter a regularidade, né, da sua atividade, né, no aspecto trabalhista, né, e às vezes alguns podem fazer isso propositalmente, pode estar regular de forma proposital, mas tem gente que pode estar irregular de forma, assim, inconsciente, né, nem saber, eu não sabia que tinha que fazer isso. Né? Enfim, então, por mais que tenha, né, a norma diga que ninguém pode se escusar de cumprir a lei pelo fato de não conhecê-la, né? Mas, pelo amor de Deus, o universo, todo mundo. É a primeira coisa que todo mundo se questiona, né? Mas como é que eu vou conhecer todo esse manancial, né? Nem se a gente vivesse, né? 3 gerações, três vidas, assim, eu acho que daria para conhecer, né? Todo o universo normativo, né? Então, mas existe, eu acho muito importante, né, o surgimento e até mesmo o aperfeiçoamento sempre, né, dessas ferramentas, né, a Ana pode até falar do que ela achou do surgimento do e-social e de repente até do que ela gostaria que melhorasse nele, né, não, como na sua perspectiva de RH, se foi útil, se não foi, se complicou, o que complicou, se não, enfim, a visão, né, isso é interessante até. Eu acho que assim, fazendo uma explicação, né, a grosso modo, para ficar mais resumido, favor. mais fácil, né? Por favor. No E-Social hoje ninguém entra e ninguém sai, sem estar ali registrado. O que eu quero dizer que ninguém entra e ninguém sai? A gente precisa registrar. As pessoas que são admitidas, elas precisam estar contidas no E-Social. As pessoas que são desligadas ou pedem demissão, elas precisam estar contidas no E-Social. O pessoal vai sair de férias, elas precisam estar contidas nesse E-Social. Então, toda a movimentação desse colaborador, mudou de cargo, teve aumento de salário, vai estar tudo contido ali. Então, é exatamente como se fosse o diário do colaborador. E ali ficam reunidas todas essas informações. Antigamente a gente tinha carteira, acho que quem é novinha não vai saber mais o que é isso. Carteira de trabalho ela era física, né? Sim. Hoje a carteira ela é digital, então Perfeito. hoje a gente vem sistematizando tudo. Antes a nossa ficha de registro, não sei vocês, né? Vocês são novinhos também. Colaborador, quando ele era admitido, a empresa ela imprimia, né, a ficha de registro, aí ele tinha que assinar o contrato. Algumas empresas ainda fazem. Mas a maioria, hoje, ela é informatizada. Então, ele vai lá, tá tudo eletrônico, faz assinatura eletrônica, tá tudo registrado. Então, fica tudo amarrado com relação ao sistema. Não necessariamente a questão da assinatura de contrato, enfim, eu estou trazendo mais a parte sistema, da parte tecnológica em geral. Mas o E-Social tem exatamente essa funcionalidade de registrar toda a vida do colaborador. Qual a parte complexa? É que essa transmissão, às vezes, depende também muito do sistema. Agora nem tanto, mas no início, né, de que virou essa chavinha aí, o sistema travava muito, demorava muito, era muito lento e depois tinha que fazer novamente. Só que as coisas estão melhorando em relação a esse processo. Antes o INSS ele era pago separado, né? Agora ele é pago ali dentro. O que está fora atualmente? Sim. É o FGTS. Mas já existe, né, essa movimentação de que vai estar tudo amarrado dentro do E-Social. Então, assim, para que a gente possa reunir todas as informações, é super tranquilo para que a gente possa rodar. No entanto, ele demanda tempo dessa área de departamento pessoal, da folha de pagamento. Por quê? Porque todos esses registros eles demandam tempo para que a gente possa inserir e fazer a transmissão. Eliana, uma outra questão sobre cenário, assim, né? Pós-pandemia, né? Você ali observando da área do RH, pós-pandemia as relações de trabalho mudaram muito, né? Assim, agora tem muito trabalho online, trabalho virtual, enfim, que você não precisa sair de casa. E você não precisa estar na mesma cidade, né? O teletrabalho. Né? Isso, como é que o RH está mudando, tá lidando com essa mudança de paradigma de relações de trabalho? Quais são os meios para, vamos dizer, estabelecer as relações mais saudáveis nesse modelo? Porque as pessoas não estão próximas, não tem como monitorar. Quais são os meios para estabelecer ali uma relação trabalhista
da melhor forma possível, né? Como é que está acontecendo esse novo cenário na ótica dos recursos humanos? Eu vou falar primeiro na ótica do colaborador. Certo. As reuniões, elas são intensas. Mas nessa ótica de recursos humanos, né? A gente está tendo novamente a gente teve essa mobilização desse ambiente, né, de home office, só que as coisas já estão desmobilizando. Mas o que acontece? A gente trouxe uma geração de que era importante essa atuação, que é importante essa atuação home office. Então, para que essas empresas possam reter talentos, elas precisam manter também, pelo menos, o híbrido, porque para elas é importante. A parte de acompanhamento, ela depende muito, porque assim, o perfil que esse home office, que esse colaborador home office precisa ter, é de autogestão, é que ele precisa ter o compromisso, a responsabilidade de entrega. Então, isso é o grande desafio. Fazer com que essa pessoa tome essa independência, né, de entrega, de horário, mas que ela também, por outro lado, tenha essa autogestão, essa responsabilidade. E é exatamente que está esse ponto-chave, de fazer esse acompanhamento sem precisar estar ali de uma forma, né, constante, tá acompanhando, deixa eu ver se já mandou, deixa eu ver se já transmitiu. Então, isso é o mais complexo. O que é realmente diferenciado é encontrar pessoas, perfis, que estejam dentro dessa capacidade aí de comportamental para que possa exercer esse trabalho home office. Então, essa linha é dessa forma. Então, eu busco um perfil comportamental que esteja dentro dessa perspectiva. Por outro lado, eu tenho uma empresa que tenha já essa engrenagem, que já tenha esse formato de trabalho para que possa gerir o processo. Tu não é muito baseado, talvez, em tempo, assim, ou carga horária, mas baseado em demanda, né? O quanto que o profissional é qualificado em assumir responsabilidade, entregar aquela demanda em tanto tempo, né? E independente se ele vai fazer no horário ou à noite, enfim, de madrugada. Algumas empresas, elas mantêm um controle de horário. Por exemplo, existem alguns sistemas. Eu vou abrir meu computador agora, automaticamente ali fica registrado o horário de início de trabalho. E aí a mesma coisa para finalizar, né? Que é o famoso ponto remoto. No entanto, algumas empresas não possuem isso. Então, elas não têm como controlar. Elas não têm como, e aí, já iniciou o trabalho? E aí, já entregou? Então, não tem. Se for uma equipe muito grande, não tem como fazer essa gestão. E aí vai funcionar assim. Resultado. O que a gente tem uma missão hoje? Prospectar 30 pessoas. E aí, no final, o Flávio vai lá e manda um relatório para mim de quantas pessoas ele fez o contato, o que ele deu de retorno, o que foi positivo, para que ele possa exatamente demonstrar o seu resultado final do seu dia a dia. Sim. É interessante porque isso gera toda uma nova cultura, né? Nômades digitais. Né? Sim, por exemplo, né? Eu ano passado eu fui para a Ilha da Madeira, fiz 6 semanas de mentoria na área da indústria de jogos. Aí eu fiquei num lugar lá que era um co-living, uma mistura de co-work com pousada. Então, não só turistas, mas assim, nômades digitais iam para lá e ficavam uma temporada lá, onde eles trabalhavam no próprio co-living, né? Dormiam lá, obviamente, e no final de semana ou à noite eles saíam para confraternizar, para se conhecer, enfim, trocar ideia. Eu achei aquilo muito interessante e isso aumentou muito depois da pandemia, assim, né? Com esse novo modelo de relações trabalhistas. Gente do mundo todo, da África, da Europa, da América Latina. É interessante esse movimento. Agora, realmente, a pessoa tem que ser muito responsável, né? Ser muito profissional para ela manter essa rotina de forma sustentável, né? Exatamente. Perfeito. Então, o que a gente pulando um pouco das áreas, tem muita coisa, né? Como eu falei desde o início, olha, eu acumulei durante a vida muitas dúvidas a respeito da questão
né, de contabilidade, recursos humanos, né, eu sou um curioso, né, assim, em diversos campos do conhecimento, né, não é à toa que o Justopia surgiu, né, que é justamente observar que o direito, ele não vive sozinho, né, a gente vai falar do direito quase como se fosse uma pessoa, né, uma entidade, ele está vivo, né, ele é dinâmico, né, e onde é que ele surge, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, né, ele tem sim, ele tem um caminho, né, e ele surge de vários lugares, né, você pode, né, você pode contar, né, que ele surge desde a célula, né, que é a família, né, até mesmo no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente natural, só o simples fato de você nascer, né, de você morrer, de você se casar, né, ou não, enfim, qualquer coisa você pode, até uma brincadeira interessante, né, o que é a natureza jurídica das coisas, né, então você, o nascimento é um fato jurídico, né, aí qual é um advogado, ele vai ver tudo com uma ótica, né, não só o advogado, na verdade, né, o operador do direito, que pode ser um advogado, pode ser o promotor, etc., mas aqueles que têm maior contato, né, com o mundo jurídico, né, vai ver para Ana, o nascimento vai ser uma coisa, para um poeta vai ser outro, para o filósofo vai ser, né, para quem lida com a filosofia política vai ser outro, então é sempre bacana as perspectivas, né, o que nós temos a respeito, né, o que nós vemos, né, da nossa ótica, né, e cada fato, né? Então, eu acho isso muito belo, né? Cada um, você escutar, né, da boca de cada um o que aquele fato significa, os significados, né? A multiplicidade, o pluralismo, né? E assim, dentro, né, da perspectiva, né, da economia, né, da contabilidade, né, enfim, a gente vê também, a gente pode falar sim de direitos sociais, né, porque muita gente fala de direitos trabalhistas, mas o direito trabalhista, né, ele é uma espécie, né, de direito social. Né? Então você tem o direito do trabalho, né? Os direitos dos povos originários, o direito das mulheres, né? Que inclusive, né? A gente tem que destacar também que a gente está na perspectiva do mês das mulheres também, né? E então falamos, né? Trazemos esses assuntos, né? Especificamente, né? Voltado também, tentando dar uma ênfase nesse contexto que a gente está trazendo, né? No mês de março, né, para todos os nossos espectadores, né? Então, mas claro que antes, né, da gente também poder, né, tratar disso, é claro que a gente está aproveitando, está tendo o primeiro contato, né, com cada convidado, né, e a partir disso, né, claro, a gente tem que contextualizar, né, a gente vai, né, primeiramente conhecer, né, desenvolver, né, os aspectos gerais, né, do que eles fazem, do que melhor conhecem, e suas experiências, né, etc. Então, tem temas aqui que a Ana trouxe também que são extremamente novos, assim, em matéria de discussão, não novos no sentido de existir, né, mas no sentido de estar em pauta, né, em maior evidência agora no campo dos debates e discussões, né, que realmente é importante, né, a gente trazer à baila. E dentre eles também tem o etarismo, né, que você, né, falou, né, trouxe realmente que é muito interessante, né, e não só para os jovens, também com os idosos, né, você tem diversas perspectivas aí dentro desse tema, né, e a parte de gênero, né, enfim, tudo que se trata da questão da igualdade material, né? Ou seja, você tratar os iguais de forma igual, né? Os desiguais, né? De forma desigual, na medida da sua desigualdade, né? Então, tem, né? essa necessidade, né? Da gente tratar, né? Da gente tratar, né? De forma realmente bem ampla, né? E detalhada, nesses aspectos, né? E cada um vai falar, né? Da perspectiva jurídica, na perspectiva dos recursos humanos, enfim, em todas as visões, até mesmo na parte do senso comum ou do senso crítico, né? Enfim. Então, eu queria que tu falasse dessa parte
da parte da equidade, né, dentro seja por questão de idade, seja por questão, né, de gênero, né, enfim, em todos os aspectos, né, que os recursos humanos também pode se preocupar com isso, né, e de que forma, né, se vem sendo trabalhado, né, esses aspectos. O RH não só se preocupa, como faz parte também de mais um dos subsistemas do RH, que é a área de diversidade e inclusão. Então, a gente hoje já tem, né, os programas de inclusão, né, que já fazem parte do nosso dia a dia. São pessoas com deficiência, a gente também tem um programa de jovem aprendiz, né, que são projetos aí, que são programas que realmente já fazem parte de um processo inclusivo e que são obrigatórios, inclusive, né, dentro das empresas. No entanto, existem ainda algumas áreas, né, algumas posições aí, mais especificamente, né, essa área mais vulnerável, né, os gêneros, enfim, que fica mais vulnerável e que não tem programa, e que as empresas elas precisam ter a sensibilidade de fazer com que que os programas aconteçam. Paulatinamente vem acontecendo programas inclusivos, né, e que realmente tornam diferenciais dentro de uma empresa. Certa vez eu li algo que para mim foi muito interessante. Foi uma pessoa com deficiência que ela trouxe alguns aspectos de um cliente, né, era uma área de telecom, e essa pessoa ela era cega. E aí ela foi o atendente, né, ela estava falando com o atendente, e esse atendente passou algumas orientações que ele não conseguia ter a mesma comunicação dessa pessoa, né, que tinha essa deficiência visual. Então, nessa condição, a empresa ela não está ainda preparada para atender as pessoas com deficiência, não está preparada para atender pessoas mais idosas. Então, por quê? Porque tem aquele senso comum, né? Todo mundo tem a igualdade, mas não tem a questão da tratativa específica, né? E isso faz com que as empresas ainda não tenham despertado esse diferencial. Eu gosto muito de falar sobre o tema, né, do etarismo, porque eu acho que é algo que ainda não foi. A gente não tem tantas discussões hoje na nossa sociedade, a gente não tem processos inclusivos nas empresas. No entanto, as pessoas que estão vivendo isso, elas sofrem muito com esse processo. Então, o etarismo, para quem não sabe, né, são as pessoas que a gente chama de 50 a mais, que sofrem discriminação por questão de idade. O mercado ele se fecha para algumas pessoas, infelizmente. As pessoas que são das áreas operacionais, as pessoas que estão muito tempo fora do mercado, são as que mais sofrem com esse processo de discriminação. As mulheres, elas sofrem em todos os sentidos, não só no mercado de trabalho. As mulheres, né, mais de 40 anos, elas já são consideradas diferentes. Elas já são vistas de uma forma dura, tanto para o mercado quanto para a sociedade. Então, isso faz com que a gente, acho que nesse mês de março, e a gente tratando sobre esse tema das mulheres, lógico, a gente tem aqui uma série de coisas que a gente poderia abranger, mas eu acho que o etarismo, ele trata várias searas para a questão da mulher. Essa dificuldade da inserção no mercado de trabalho, essa dificuldade de relacionamento, né, com as pessoas, a sua própria aparência física é julgada. Então, essa série de julgamentos realmente é bastante impactante para o gênero, né? Entendo. Quando tu falas do etarismo, por exemplo, tu citaste os acima, né, as pessoas acima dos 50 anos. Mas também não tem... Claro, isso também é importante ser observado, claro que existe, né? No entanto, também tem eu vejo o etarismo também para os jovens, né? Aquela questão me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, você contratar alguém que não tenha tanta experiência também. Até que ponto tem também
tem alguma dificuldade, entendeu? Desse tipo de contratação. Você vê no cenário dificuldade, claro, isso daí deve variar de acordo com também a profissão, né? Porque tem profissões, né, que a gente sabe a parte tecnológica, né? Todo mundo já associa realmente com um jovem que seja mais apropriado, né? Alguns podem pensar assim, não que necessariamente seja. Eu, particularmente, né, trabalho com um programador, né, que já tem lá os seus mais de 50 anos, entendeu? Mas olha só, é uma curiosidade. Eu conheço também pai de amigo meu que tem doutorado em inteligência artificial há mais de 10 anos, já tinha, né, doutorado nisso. Então, ele já é um CEO, né? Então, querendo ou não, né, a gente geralmente associa esses temas mais novos, né, mais recentes, de tecnologia, né, as inovações tecnológicas, né, associa mais a gente jovem, né, geralmente, né, o que vem aparecendo, mas também tem, claro, a gente não está entrando aqui nas estatísticas, obviamente, porque isso pode ser exceção, né, eu não tenho como aqui afirmar, né, se isso é a regra ou se é exceção, e etc, porque realmente eu não aprofundei algum estudo nesse sentido, né, mas é interessante a gente, né, colocar também algumas nuances ali, entendeu? Então, assim, nessa parte, né, a gente pode a gente pode associar a idade, mulheres e idade, né, ou falar especificamente, né, num ponto, né, em um ponto ou noutros, enfim, eu quero te deixar também à vontade, né, para explorar todas essas, né, multiplicidades, né, de perspectivas, né, ou seja, a pessoa deficiente, né, a pessoa, eu achei bacana, né, que tu trouxestes a diversos tipos de inclusão, né, seja pela parte da física, né, seja pela parte de gênero, pela parte etária, né, de idade, né, então isso é muito bacana ter essa versatilidade de visões, né, e, enfim, né, e você falando da questão dos programas também, das políticas e mecanismos, né, como isso vem sendo desenvolvido, é só o poder público que também desenvolve, o setor privado se preocupa com isso, ou deveria se preocupar também em desenvolver os mecanismos próprios. Eu acho isso bacana, né, eu particularmente, né, essa visão da inovação, de metodologias, de construção de mecanismos dentro das próprias empresas, né? Não sei se existem setores para isso, se, enfim, mas isso já puxa uma série de, já, sabe, de observações e questionamentos, enfim, né? Aí eu queria que tu falasse também um pouco disso, né? Eu, assim, falando inicialmente dessa questão, né, dos extremos, né, dos jovens sem experiência e das pessoas mais velhas. São duas situações que a gente não consegue comparar. Perfeito. Primeiro porque, assim, os jovens, eles têm alguns programas que eles estão iniciando a carreira. Eles estão ainda em processo de aprendizagem. Então, aquele jovem de 14 até 23 anos, até 24, incompleto, ele pode trabalhar como jovem aprendiz. Então, se ele faz parte dessa faixa etária e ele nunca trabalhou, ele pode sim fazer parte de um programa de aprendiz. Então, tem vários lugares aí que ele pode se inscrever, fazer formação. Tem alguns lugares que eu conheço que faz formação gratuita, já prepara inclusive esse jovem para que ele esteja apto para quando surgir a vaga, ele já esteja mais preparado. Para os programas de jovens universitários, existem os programas de trainee, existem os estágios, ou seja, a gente está falando de oportunidades. O que acontece hoje com as pessoas maduras, né? Com essas pessoas que estão aí nessa questão dessa faixa etária, 40 anos, 50 anos. Elas não têm mais oportunidades. É essa que é a diferença. E é um extremo mesmo. Porque você trouxe também um outro ponto que é muito importante. Eu conheço uma pessoa que ela tem doutorado. As estatísticas delas são baixas para as pessoas que não têm escolaridade. Perfeito. Anteriormente, uma pessoa de carga operacional ela não tinha exigência de um nível médio completo. Hoje, para fazer qualquer carga operacional, independente do que vai fazer, se exige um ensino médio completo.
Aquelas pessoas que têm mais de 40, elas já não tiveram, de repente, né? Talvez, ou a gente não consegue afirmar, mas assim, especificamente, talvez elas não tiveram oportunidade. Casaram cedo, tiveram já a questão das responsabilidades e acabaram não estudando. Só que agora, com mais de 40 anos, com 50 anos, elas não conseguem mais acompanhar. Porque houve muita mudança, elas vão precisar começar do zero. E até elas começarem, até elas conseguirem realmente ganhar esse fôlego, o tempo está passando, elas Se precisam adaptar, né? se adaptar e se sustentar. Sim. Não dá para parar para estudar, para poder, porque, né, a Sim, bola que tem nem- campo, né? É que nem tu saltar num carro em movimento. Exatamente, O exatamente. carro não vai parar ali para te descer, né? Então tem esse desafio, né? De se reinventar. Eu, por exemplo, eu posso dar claro, isso não se aplica a todos os casos, né, que a gente conhece, a gente sabe disso, né? Mas, por exemplo, uma curiosidade, o meu avô, né, já tem quase seus 90 anos, ele mexe no WhatsApp, mas também meu amigo. Então, é uma aventura. Então, assim, mas querendo ou não, eu acho bacana, por exemplo, nem todos, claro, isso vai da personalidade de cada um, da vontade de cada um, né? Aprender, né? Tem gente que tem mais paciência, outros não, enfim, né? Tem gente que é mais curiosa, outras pessoas não, isso varia. Claro que a gente não pode, assim, traduzir isso como vamos dizer, um dado. A gente está falando aqui, olha, a Ana está trazendo a perspectiva já de um profissional, né? Uma coisa é a gente falar de acordo com as nossas experiências, de forma empírica, né? Ou seja, aquilo eu conheço, fulano de tal, ou eu já passei por determinada situação, mas isso, gente, é diferente daqui de vamos dizer, um profissional que ele já tem uns estudos de campo, tem uns estudos, né, também já mais com maior frequência. Então você analisar, uma coisa é eu analisar quantas pessoas você conhece, de repente 200, mas aí o profissional já está analisando milhares de pessoas, milhares de dados e informações, né, e com um olhar, vamos dizer assim, mais técnico, né? Então, assim, naquela cidade, dentro daquele município, né, pode ter uma realidade que para você é absoluta, né? Mas você não percebe, por exemplo, só no Pará nós temos 144 municípios. Só no Brasil já pulamos para 5.570, cerca de 5.570 municípios, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então você chegar e dizer, olha, é assim, né, que acontece ou é assado, existem, claro, olha, pode existir 2 milhões, né, de mulheres ou de idosos ou de profissionais que têm um tempo, mas olha só, a gente está comparando 2 milhões com 200, né, ou com 140 milhões, né, então isso não é a regra. Não pode, é um número significativo, pode ser um número significativo, né? Não estou dizendo que isso, estou dando um exemplo hipotético, né? Que a gente não trouxe dados aqui, obviamente, tá? Mas fazendo uma dica de análise, né? De técnica de análise. Então, a partir do momento que você verifica, vai atrás, né? Tem plataformas para isso. Você tem o DIEESE, né? Você tem locais, né? Específicos, que a Ana pode até falar deles, né? Onde a gente realmente tem a fonte das informações, né? Se são confiáveis ou não, quais são os critérios, né? Isso são perguntas que, obviamente, uma pessoa que já tenha, né, um profissional que tenha realmente preparo para fazer essas avaliações, realmente são mais indicados para dizer, né? Ou realmente tem que ter esse encaminhamento, né? Esse encaminhamento para a gente não confundir informação, pegar um dado sem contexto para não virar pretexto, né? Então tem que ter realmente essa construção, ao meu ver, que isso em todo conhecimento, né? Em toda a área, em todo conhecimento, isso a gente no direito sofre muito isso quando vai falar em precedentes em decisões judiciais, né? Porque isso hoje em dia é muito fácil de achar na internet, né? Mas aí você sabe teoria dos precedentes, meu amigo, aí tu não sabe se aquele precedente, por exemplo, aquela decisão, né? Todo mundo só fala em jurisprudência, mas jurisprudência é o conjunto de precedentes, por exemplo. Né? Então você chegar e dizer, olha, tem uma decisão aqui, então é assim, não pode ser colocado, porque você não sabe,
né? Se aquele precedente ele é vinculativo, tem um efeito vinculante, ou se tem uniformizador, enfim. Então, não vou entrar muito nesse mérito para a gente não desfocar do assunto, mas, enfim. Mas nessa parte, realmente, voltando para o foco, né? Das considerações a respeito dos dados e do que se tem realmente, né, de visão a respeito da realidade, né, como é que a gente pode realmente construir uma visão da realidade do trabalho, né, em matéria de inclusão, né, em matéria de equidade, do que está sendo realmente a forma como está sendo aplicado isso, o que precisa melhorar, enfim. Então, para não me delongar muito, eu já vou passar a palavra aqui. Enfim, mas são essas noções que, aproveitando, já estou fazendo o link, né? Mas também gostaria de te escutar nesse aspecto também. Eu até escrevi, até te falei, né? Eu escrevi uma matéria sobre isso no meu LinkedIn, exatamente sobre esse processo, inclusive, dessas pessoas, né? Da faixa etária, aí, 40, 50 anos mais. O que acontece hoje? Algumas empresas já têm um programa inclusivo de pessoas mais velhas. E eu acho isso fantástico. Porque, assim, um dos pontos que eu acho assim, bastante relevante é que gera empatia. Se você entrar num lugar, eu já vi, por exemplo, no supermercado que os embaladores eram idosos. Se você entrar num local onde os atendentes são idosos, você gera empatia, você vai ali, a pessoa te dá bom dia. É extremamente diferenciado o atendimento dessas pessoas. Você vai lá, uma recepcionista, uma secretária, que abriu-se esse programa inclusivo, a gente vê aquele brilho, sabe? Aquela felicidade dessas pessoas. Eu até lembrei, né, do filme Um Senhor Aprendiz, né? É muito legal esse filme. Até fica a dica aqui, que dá essa oportunidade desse processo inclusivo, a dificuldade dele, o quanto ele se sentiu vivo naquele momento. E onde é que está a minha crítica em relação a isso? Não basta só a gente dar emprego. Isso precisa acontecer. A gente, que eu digo assim, as empresas, a sociedade, a gente tem que abrir essas oportunidades, sim. Mas a gente está falando de pessoas que têm escolaridade, a gente está falando de pessoas que já têm uma inclusão digital. Mas a gente tem que pensar na minoria. E qual é a minoria? São aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, elas não tiveram estudo, elas não sabem mexer no celular. Algumas pessoas não sabem mexer no celular, não tem, é um celular simples. E se a própria, né, uma política pública, as empresas quiserem investir, como elas investem muitas das vezes em programas para jovens, para trainees, abre curso gratuito. E a gente vê poucos programas específicos para poder incluir essas pessoas. E o que acontece? As pessoas mais velhas, elas têm vergonha. Elas têm vergonha, sabe, de não saber nada, elas têm vergonha de perguntar. Mas se a gente abre, se tivesse programas específicos, haveria representatividade. E é exatamente aí que está, aí que eu vejo soluções. Com relação à questão dos dados, essa pesquisa eu fiz pelo IBGE com relação à nossa população que está envelhecendo. O Diese é um bom lugar para também, uma boa fonte para fazer pesquisa. E existem, né, muitos artigos aí que a gente pode ver de fonte. Geralmente eles fazem citação. Mas assim, IBGE não tem erro. Sim. Vai lá e dá para confiar exatamente nessa fonte. Eliana, quando se fala em equidade, se evoca o conceito do equilíbrio, certo? E a gente está falando de pessoas físicas e pessoas jurídicas, voltando para o lance do direito. Pessoas físicas têm o direito em torno e pessoas jurídicas também, né? Só jurídicas empresas, também, para quem não sabe. Então, essa pessoa jurídica ela tá inserida num contexto mercadológico, onde tem leis, como a lei da competitividade, né? E isso faz a empresa... E é um ecossistema, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do seu posicionamento de mercado, etc. Vários fatores, né? Exige dela um certo nível de competitividade. E isso exige, por consequência, exige das pessoas físicas que estão empregadas ali, certo? E isso... É necessário, fundamental para o equilíbrio da empresa ter uma saúde,
uma saúde para ela ser competitiva num ambiente totalmente, assim, enfim, que é naturalmente competitivo, que é o mercado, né? O mercado é competitivo por natureza. E como é que uma empresa, eu entendi também que, por exemplo, você deu o exemplo dos idosos, né? Como isso pode gerar um diferencial competitivo de uma empresa, gerando empatia, isso é ótimo. Mas tem outras áreas que, assim, que de repente não é a área mais adequada para os senhores, né? Ou assim como não é a área adequada para os trainees atuarem numa área que geraria empatia, como é no caso onde os senhores, as pessoas mais, enfim, de mais idades foram empregadas, né? Como é que tem um equilíbrio dentro desse cenário? Pode haver um equilíbrio dentro dessa política de inclusão, dentro com pessoas físicas, versus essa pessoa jurídica que precisa ser competitiva, assim, e isso é a vida real do mercado, entendeu? Como é que elas podem, a política ela pode se adequar a essa necessidade, sabe? Real, assim. Porque realmente é muito bonito, eu acho que é muito legal, mas às vezes o mercado exige a qualificação, né? E dependendo do porte, por exemplo, você falou do caso do MEI lá no início, né? O cara tem um empregado e ele não tem, de repente, uma musculatura natural para ter uma política de inclusão, porque ele não tem dinheiro, mas ele precisa ser o mais competitivo possível para ele poder alimentar a sua cadeia produtiva e assim, quem sabe, num dia ter musculatura para implementar uma política dessa, porque ele vai ter saúde financeira para isso, né? Como é aí você que está nesse contexto de que uma gestora de recursos humanos precisa lidar com o lado da pessoa de direito físico e a pessoa de direito jurídica, nesse contexto mercadológico que precisa ser extremamente competitivo? Olha, uma coisa foi muito legal trazer. Que quando a gente fala sobre etarismo, a gente pensa logo nas pessoas de 60 a mais. Só que hoje o mercado, ele está se fechando para pessoas de 40 e 50 anos. E isso é bem impactante, porque pessoas de 40 anos são extremamente produtivas. As pessoas de 50 anos são extremamente produtivas. E isso, a gente começa a pensar, caramba, essa pessoa não consegue mais trabalho porque tem 50 anos, porque tem 46 anos. Então, é onde está exatamente o ponto preocupante. As pessoas de 60, 70 anos, elas estão estão no estágio de que é uma geração baby boomer, uma geração que está bem mais distante. E talvez já estejam ali alinhados no momento que houve aquela, antes da mudança, né, da questão da aposentadoria, já conseguiram conquistar as suas respectivas aposentadorias. Mas a gente está falando dos novos 40 anos mais. Está falando de 40, 50, essas pessoas não estão mais conseguindo se recolocar no mercado, justamente por questões discriminatórias, né, com a sua idade. E aí eu também entendo muito esse contexto, né, sobre falar do ponto de vista da empresa e do ponto de vista das pessoas. Das pessoas eu já trouxe bastante exemplo, né? Da empresa, não são programas obrigatórios. A gente tem sim programas obrigatórios que precisam ser implementados. Mas a questão da inclusão etária não existe. Mas o que acontece hoje no nosso mercado? Existem, né? Eu acho que já é um outro ponto, como a gente falou, vai ser um outro encontro. Sim. Que quando a gente fala do ESG. O ESG, né, ele vem transformando a nossa sociedade, ele vem transformando o nosso mercado e as empresas, que tem vários pontos relevantes dentro dessa pequena sigla. Então, ela vai ter a parte social, ela vai ter a parte inclusiva, ela vai ter a parte jurídica, que está muito, né, implementada a questão do compliance, a questão da governança. Então, hoje, o nosso mercado ele vem se transformando nesse processo. E quando a gente entra na parte social, a gente entra na seara reputação. Então, quanto mais reputação essa empresa tem, ela ganha dos seus concorrentes. Então, sabe aquela coisa de pensar à frente? E tem mais um outro ponto também que é relevante. A nossa sociedade está envelhecendo.
a gente vai ter os nossos futuros consumidores, eles serão idosos. E aí, se ele entra num lugar que só tem jovens, se ele entra num lugar que ele quer comprar, ele vai ser atendido por jovens. Se aquelas pessoas também são jovens, será que ele vai ter representatividade? Essas pessoas não sabem, em algum momento, usar computador, usar celular, mas elas são possíveis consumidoras virtuais. Então, se essas empresas pensarem ali, e a gente está falando de uma grande empresa, de empresas que estão se estruturando nesse sentido de investimento. As pequenas empresas, elas precisam manter essa saúde financeira e elas precisam se manter, né, para que possa criar. Pequenas empresas é muito difícil, de fato, fazer o processo inclusivo, mas depende também. Depende do segmento. Do modelo de negócio, né? Depende do modelo de negócio. Mas assim, quando eu contrato uma pessoa de 40, eu não tô vendo diferença relacionada a uma pessoa de 30 e uma pessoa de 20. Eu tenho 44. Pois é. Uma curiosidade já bem interessante já no aspecto legal, por exemplo, você está falando de trabalho, uma das causas que a gente mais tem procura no escritório é justamente essa questão etária, né? Mas curiosamente é no campo militar ainda, imaginem, né? Em 2019 surgiu, né, a Lei 13.954, né, que determinou que os militares temporários, a partir do momento, simplesmente por idade, a partir do momento que eles completassem 45 anos, que eles fossem desligados, né? Licenciados. Né? Então existem várias discussões a respeito da justiça, isso daí ainda não é tão, né, pacificado, mas cabe, né, as pessoas procurarem realmente estabelecer essa isonomia, né, de forma, né, equilibrada. Por quê, né, que se chegou a essa idade? Quais foram os critérios reais? Né? É necessário isso? A gente gera diversas perguntas, né? Até que ponto, né? Então, eu acho que é interessante sempre a gente se indagar respostas. Eu acho que a gente não tem que achar, né, para quem é amante do conhecimento, não se preocupa tanto, né, em procurar definições. O mais importante é perguntar, né, se indagar, né, para que a gente sempre produza mais e mais conhecimentos. Mas realmente, e isso gera, né, discussões importantes, né, dentro a parte do etarismo, né, que você está trazendo, né, e justamente esse equilíbrio nessas adaptações, né, também o que o Flávio colocou, né, né, o que a gente pode até tirar como síntese é sempre a adaptabilidade e o equilíbrio, né? Então sempre claro que todo mundo, né, tem sua utilidade do início ao fim da vida, né? Então independente do seu gênero, do seu sexo, né, da sua crença enfim, né, tem gente, por exemplo, na parte do trabalho, tem gente que por conta da religião não trabalha no sábado, né? Então tem adaptação até na educação, isso se reflete, né? Eu tenho um caso sobre isso aí. Aqueles casos que você não pode fazer prova, alguns não podem fazer prova, né? Até mesmo em concursos públicos enfim, o Enem, né? Tá aí também, né? E que não se sujeita a fazer prova. Então você respeita, né? Você leva isso para um ambiente de trabalho, um ambiente de formação, né? O respeito à diversidade religiosa, à diversidade, né? De sexual, de gênero e tudo mais, né? Por conta até, olha, cada um vai ter suas especificidades, né? O jovem também vai ter suas especificidades, né? Tem que estudar, tem que equilibrar o estudo, né? Com o trabalho, né? Então quando você trata da questão do aprendiz, né? O aprendiz a partir dos 14 anos, né? A lei determina, né? Que comece a trabalhar, né? Já a partir dos 16 você já pode realmente adquirir o vínculo empregatício, né? Se havendo oportunidade. E assim por diante, né? Você saber desses detalhes, muita gente, é uma coisa que eu até defendo, né? Que tenha assim um conhecimento jurídico dentro das salas de aula, desde do fundamental, inclusive, né? Porque, olha, você tem direitos, tanto direitos políticos, quanto trabalhistas, quanto civis, que podem ser exercidos por pessoas a partir dos 14 anos, né? Dos 16 anos, né? Tudo bem, você pode até alegar algumas situações, claro que não é o mesmo direito,
direito que se ensina na faculdade, assim como história, também não é a mesma história, né? O mesmo ensino de história que se aplica no fundamental e no médio não é o mesmo ensino que se aplica na faculdade também. Então, esses argumentos, né, realmente são... Eu acho que tem uma precariedade, né, de você realmente limitar a quem interessa realmente esse posicionamento, né? Então o direito, como a gente está mostrando aqui, ele se conecta com tudo, né? A história é muito importante para o direito, a geografia é muito importante para o direito, né? Os recursos humanos é muito importante para o direito e assim por diante, né? Se você não tem o que é o conhecimento de mundo, né? Então se você não tem um conhecimento de mundo, como é que você pode ter bom senso? E se você não tem bom senso, né, discernimento, como é que você pode realmente aplicar o direito ou lidar com o direito? Né? E isso implica você até trazer demandas, né? Ou você, dos dois extremos, né? Ou você trazer, né, demandas, né, esdrúxulas, ou seja, que insignificantes, que você poderia resolver sem precisar da justiça, né? E também, né, saber quando você realmente deve trazer demandas importantes, né, importante realmente para a justiça, e não deixar de trazer a apreciação do judiciário também, que o judiciário não pode ficar afastado daquilo, entendeu? E de repente, por falta de conhecimento, a gente deixa de levar o que é realmente importante para a justiça e às vezes também leva o que não é importante para a justiça. Então, e sobrecarrega, acaba até prejudicando o que realmente tem relevância, né? Enfim, o que eu tô falando de casos extremos, gente. Por exemplo, uma cobrança de R$8 você leva pra, entendeu? Coisas, uma briga de uma briga de, por exemplo, entre para vocês entenderem melhor o contexto, que não é tão difícil de entender, né? Para não deixar solto, por exemplo, uma briga de uma mesa em uma mesa de formatura, por exemplo, entre duas famílias, gente. Então, são coisas que podiam ser resolvidas, né, numa conversa, né? Por uma questão de maturidade. E não você ocupar, né, toda a máquina, né, do poder público para né, satisfazer dirimir esses problemas que poderiam ser trazidos de outra forma, né, resolvidos de outra forma. Mas enfim. Né? Então, eu tenho um caso interessante sobre a questão do direito assim, à liberdade religiosa ou ética, sim, né? Sim. Eu sou vegetariano há quase 20 anos, né? Uhum. E aí eu sempre trabalhei em agência de publicidade. Aí teve 2 jobs em 2 agências diferentes, grandes agências. Uma lá no Recife, uma outra grande agência aqui de Belém. Aí eu tive que fazer um trabalho para frigorífico, né? Cara, eu poderia falar, mas eu não falei. Eu cumpri o propósito e a missão a qual eu estava submetida. Não falei nada, engoli todos os meus princípios e cumpri meu dever. Meu dever como empregado. E fiz o melhor trabalho possível, mas foi assim, para mim foi muito austero, assim, né? Porque é um trabalho que envolvia um frigorífico importante daqui de Belém, no caso outro lado do Recife, que é até fazenda, né? E para mim, que tenho a ética, né, do princípio do vegetarianismo, foi muito austero. Mas mesmo assim eu me submeti aos princípios da empresa e fiz o melhor trabalho possível. Ninguém soube de nada, mas é uma coisa que eu guardo assim para mim. Sobre profissionalismo, né? Sobre você cumprir o seu dever, mesmo que isso tenha que passar por cima de um princípio pessoal seu, mas como você está submisso, né? Sob a missão da empresa, né? Aí você assume, né, aquela posição profissional. E eu fui profissional, assim, eu fiz. E, inclusive, são os princípios sistêmicos, assim. Depois que eu descobri isso, eu estou aplicando em tudo na minha vida. Que é o pertencimento, a ordem e a hierarquia. Então, isso se aplica geralmente na família em relação aos pais, que a gente nunca vai poder devolver para eles o que eles deram para a gente, que é a vida. Nunca. Não tem como reciprocar isso. Eles deram a vida. Talvez numa próxima vida, sei lá, né, a coisa de inverno. Mas isso a gente não... Mesma coisa no caso da hierarquia da empresa, né? Claro que tem que ter respeito e tal, mas não é a gente que vai pagar a empresa, assim, né? A gente dá o trabalho e elas pagam a gente. Então a gente submete esse princípio da hierarquia, né? E depois vem o equilíbrio. E o equilíbrio se dá, é a terceira lei sistêmica, se dá entre os pares, se dá nas relações sociais, na relação conjugal, na relação de amizade ou nas relações profissionais. E
Gostaria de agradecer a Ana por ter vindo aqui. Foi realmente muito esclarecedor tudo sobre a questão de pessoas físicas de direito e pessoas jurídicas de direito, né? Como causas bem planejadas podem evitar consequências litigiosas, né? Como o engajamento, como o preparar lideranças, como engajar, como fomentar pessoas dentro de uma organização. Isso realmente é que faz a diferença, né? Faz a harmonia entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Muito obrigado. Deixar a palavra aqui com o meu amigo. Minha cara, meus caros, né? Muito obrigado também. É sempre enriquecedor. Espero que venha mais vezes também aqui, né? Que seja, né? Os nossos convidados, eu não quero que se sintam simplesmente, né, só como convidados, também como parceiros nossos para tratar todos os temas possíveis. A gente sempre está aprendendo, sempre está desenvolvendo e acrescentando coisas, né, ao nosso conhecimento e tantos outros temas que podem ser inseridos aqui, né? Claro que se a gente pudesse, a gente ficava, né, horas a fio, né? Mas, enfim, a gente tem vida, tem as nossas coisas para fazer, mas é instigante. Realmente, quanto mais... uma vez me perguntaram... A gente tem que comer social e balancete, tártaro. Tem que fazer, a gente precisa comer também. Exatamente. Mas, assim, uma vez... né, me indagaram uma coisa, para que serve o conhecimento? E aí eu prontamente, eu não sei porquê, mas eu respondi bem rápido, eu disse, olha, para gerar mais conhecimento. Então, olha só, quanto mais a gente vai conversando, né, a gente vai descobrindo coisas novas. É engraçado esse fluxo, né, esse caminho do conhecimento. Realmente, quanto mais a gente vai gerando, né, essa função generativa, né, a gente vai falando, vai expondo, né, visões, experiências e ainda conectando isso de diferentes cantos, né, de diferentes pessoas. É só que a gente tem três, né, três fontes, né, de experiências, de conhecimento, né, e isso vai se cruzando e de repente até gerando, né, as teses, antíteses, surgem novas sínteses e por sua vez vão se multiplicando, né. Então, claro, tem sua utilidade, sua profundidade, sua natureza, seu valor, né? Então isso realmente, né, surge, faz com que isso se torne cada vez mais valioso, né, mais valoroso. Né? E é o que a gente, né, traz aqui, o que você não trouxe, que você gerou também aqui na nossa companhia, né? E com certeza, né, corresponde todas as expectativas, até supera, né, as nossas expectativas em relação a isso. A gente fica bem ansioso a cada convidado, né, que traz nossa, a gente quer logo, né, explorar e ter causa essa sede, né, essa sede de falar, de interagir, né, cada vez mais, enfim. E é isso que é bacana. E espero que a quem estiver assistindo também a gente consiga, né, contagiar também com isso, né, instigar, né, esse conhecimento, essa vontade, né, de estar aqui, de assistir, né, e aprender também, e ver como é que o direito se conecta, né, para a gente, né, conseguir tornar nosso objetivo maior, né, fazer com que as pessoas tenham essas conscientizações do dia a dia, né, consigam identificar o direito, né, não no seu dia a dia, né, e não aquele negócio, só quando eu tiver problema que eu vou procurar o advogado, só quando eu tiver alguma coisa que algum conflito que eu vou procurar. Não, veja se você tem as suas relações, né, no teu trabalho, na tua casa, né, com os teus amigos, com a sua, né, o seu parceiro, né, a sua parceira, né, ou parceiro, né, alguém enfim, mas com todas as suas relações, você sabe onde você, né, os seus deveres, os seus direitos, né, que isso não é tão distante, não é tão, vamos dizer, técnico, não precisa ser tão técnico, tão teórico, né, para você se relacionar com isso, né? É uma questão também de qualidade de vida, né? De você saber viver também. Isso é bem propiciar o direito, né? Mas enfim, Ana, passo a palavra a você e mais uma vez, né, uma satisfação em recebê-la, em tê-la aqui.
né? E, enfim. Agradeço, né, imensamente por esse convite. A gente passou a hora que a gente nem viu. Acho que foi muito interessante, né? Eu sou apaixonada. Falei aqui, iniciei falando que eu sou apaixonada por recursos humanos. E quando eu falo, não consigo nem esconder que é meu grande amor. E é muito legal compartilhar conhecimento, aprender com vocês, né? Acho que tudo foi muito rico, essa troca foi muito interessante. Com certeza vou para casa com mais conhecimento e também fico ansiosa para assistir os próximos capítulos Vamos aqui desse programa que está sendo apaixonante. Muito bom, muito Obrigado. obrigado. Gente, um abraço a todos. Também é uma satisfação estar aqui proporcionando essa experiência para todos vocês e até a próxima. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou.